viva então, muito boa noite, cá estamos nós em direto, Norte Litoral TV e Varzim TV, nesta noite de terça-feira, como sempre em direto com Preto no Branco, o programa que fala da vida do Varzim, o Varzim que a partir de hoje tem novo treinador, disso-vos vai falar também já a seguir o Zé Marques, ali no estúdio 1 também da Varzim TV, para já dizer que temos que dar os parabéns a toda a direção do Varzim, que naturalmente orientou toda esta fase difícil da vida do Varzim da melhor maneira, e todo o departamento de comunicação também temos que lhe dar os parabéns, e já agora na pessoa também da nossa colega daqui da Varzim TV, Silvia Nunes, que também está ligada a toda esta área da comunicação, e por isso é que cá estamos todas as terças-feiras à noite, 22, 23, ali daquele lado com o Zé Marques, que já o estamos a ver. Zé Marques, hoje foi um dia complicado, um dia de negociações, mas já temos novo treinador e é para se dizer vida nova para o Varzim. É verdade, muito boa noite então para todos os telespectadores, não só no nosso país, mas espalhados pelo mundo, como eu gosto de dizer. Como diz o Rui Nova, de facto hoje foi um dia muito movimentado na nossa sede, porque, como disse, e muito bem, temos um novo treinador e, claro, Vítor Paneira, um nome subejamente conhecido, um nome com alguma credibilidade, um homem que tem dado algumas provas concretas de que é um bom treinador. Assim o esperamos, com a sua equipa, vai já começar amanhã a trabalhar com os seus adjuntos. Um trabalho árduo do Pedro Faria, temos que o dizer, parabéns ao empenho deste homem que tudo tem feito para que o nosso Varzim siga em frente. Muitas das vezes com muitos sacrifícios, ele que o diga. De qualquer das formas, ele está com a disposição de colocar o nosso Varzim no lugar que ele merece. Assim seja, esperamos todos que esta seja uma aposta ganha no nosso clube, esperamos e vamos, quase que temos a certeza de que é isso que vai acontecer. Vamos então para mais um programa Preto no Branco, como habitualmente aqui neste local, na Varzim TV e também na Norte Litoral. Vamos levar até si, que é varzinista, digamos que os homens que passaram por este clube ao longo dos anos, e são quase 100 anos que este clube tem, vamos procurando trazer aqui semana a semana glórias que passaram e que engrandeceram o Varzim Sport Clube. Mas antes, como tem sido hábito, vamos divulgar os resultados que aconteceram nos diversos escalões do nosso clube. Começo pela equipa sénior, que mais uma vez não foi feliz em sua casa, recebeu o Tirsense e perdemos por 1-0, portanto Varzim 0, Tirsense 1. Em séniores, para a divisão Pro Elite, fomos a Barrosas, também não fomos muito felizes, perdemos por 1-0. Depois, em júniores, na fase de manutenção da Zona Norte, aqui um excelente resultado que os nossos rapazes foram fazer a Aveiro, defrontaram o Beira-Mar e ganharam por 3-0. Em juvenis, como sabem, estamos numa paragem. No próximo domingo teremos mais um jogo. Em juvenis, mas para o distrital, recebemos o Foz e uma excelente vitória também por 3-0 num grande jogo no campo de treinos. Aqui eu tive o privilégio de assistir. Também em iniciados na primeira divisão distrital, Candal 1, Varzim 1. Ainda iniciados segunda divisão distrital, Folgosa da Maia 3, Varzim 1. Em infantis, na primeira divisão, Varzim 4, Vila Novense 0. E ainda infantis segunda divisão, estamos também a aguardar por adversário para o final do campeonato. Aliás, foi o final do campeonato, melhor dizendo, já para este ano já não há mais, haverá para o próximo ano. E também, por último, em Benjamins B, na segunda fase, Padroense 3, Varzim 4. Portanto, uma vitória também importante dos nossos Benjamins B no Padroense. Dito isto, vamos então apresentar o nosso convidado de hoje, um homem que pode não ser muito conhecido cá fora, mas ele é muito conhecido nos meandros do Varzim. É um varzinista de gema, aliás, como todos aqueles que têm passado por aqui, mas melhor que eu, ele vai fazer as apresentações. É o Francisco José Maio Ribeiro, certamente por este nome há muito pouca gente que o conheça, mas se dissermos que é o Chico Laranja, certamente já é mais conhecido. Boa noite, Chico, muito obrigado pela sua presença aqui neste programa.
bem-vindo. E a primeira pergunta que lhe faço: quem é o Chico Laranja? Como é que apareceu no Varzim? Pois, boa noite, obrigado pelo vosso convite. É muito grato e é muito gratificante falar do nosso Varzim. Choca-nos sempre bastante e é com grande satisfação que tentamos sempre dizer algo sobre o Varzim. Eu passei pelo Varzim desde as camadas jovens, como atleta nos juniores, no tempo em que eu jogava a bola, o Varzim tinha só esse escalão, aliás, como quase todos os clubes. Depois é que vieram os juvenis, infantis, iniciados e por aí fora. Joguei nos juniores passei aos séniores, até 1964, no segundo ano do Varzim, portanto no primeiro ano na primeira divisão ainda fiz como atleta do Varzim. Nunca joguei, por tristeza minha, nunca joguei oficialmente em jogos particulares, sim, mas fiz parte realmente da equipa que subiu à primeira divisão. E estive mais uma época tendo como treinador o Artur Quaresma. Antes tinha tido, aliás, o meu primeiro treinador no Varzim foi Alberto Augusto, um internacional mais conhecido por Batatinha, que era do Benfica. Depois tive o Bernabé Portas Marcos, Berna, que foi um grande homem, um grande treinador no Varzim. A seguir tive Ricardo Pérez também, que foi também outro grande homem que levou bem longe o nome do Varzim. Depois teve o Artur Quaresma. Depois fui para Fão jogar, depois fui para Passos Ferreira, estive em Passos de Ferreira, joguei no Passos Ferreira e treinei no Passos Ferreira os juniores também. Aliás, o ex-presidente do Passos Ferreira, o Sequeira, foi meu atleta. E portanto o meu percurso foi por aí como atleta. Depois passei como treinador, comecei também no Passos Ferreira, como disse, voltei ao Varzim em 72, regressei à Póvoa, isto por ter passado ainda um ano em Moçambique. Regressei à Póvoa e fui convidado para treinar as equipas do Varzim. Nesse ano, então, treinei os juvenis, e mais tarde ficando até com os juvenis juniores. Depois voltei a saí do Varzim em 76, regressando depois em 1980 a convite de Chico Troina, um grande presidente para o Varzim, que já lá podemos falar, e regressei a convite do Chico Troina, estando depois até 89, perto de 90, e depois então saí do Varzim. Treinei nessa década, treinei todos os escalões de formação, quer de escolas até juniores. Fomos campeões de juvenis. Depois então fui como técnico profissional, comecei em Vila Pouca de Aguiar, estando 2 anos em Vila Pouca de Aguiar. Vila Pouca de Aguiar passei para o Joane, de Joane para Oliveira do Hospital na 2ª Divisão B, Zona Centro. De Joane estive depois a treinar o Macedo de Cavaleiros, estive a treinar também a Guarda, o Lamego, aí na Guarda e no Lamego, e depois em Gondomar já trabalhei com o Artur Ferreira, um grande polveiro e um grande treinador. Que pena foi que nessa fase nunca chegasse um convite para que ele fosse treinador do Varzim. Porque... Por falar em Artur Ferreira, eu ontem, se embora não me falha, passei por ele, aqui numa das nossas ruas. Sim, o conhecido por Russo. E ele destes virá cá ao nosso programa também. E ele foi um grande treinador, um grande colega, é uma pessoa formidável. Trabalhei com ele em Gondomar, depois trabalhei com o Manuel de Oliveira, já tinha estado com o Manuel de Oliveira aqui no Varzim, e aliás no Varzim, no período que eu estive, trabalhei com todos os treinadores que estavam na equipa senior, o caso de António Teixeira, Fidalgo, Germano, que me recordo agora. O Jetores não foi ainda? Já foi mais tarde. Trabalhei com esses, todos foram excelentes.
nunca comigo teve qualquer problema com eles, porque sempre que me pediam um jogador para treinar com os séniores, diziam-me, comunicavam-me, falavam, conversavam, e era assim que os atletas havia um diálogo muito bom, de maneira que por vezes até chegou ao ponto de, com o António Teixeira, e ele, quando não estava e eu a que estava presente, ele transmitia-me a mim o que pretendia, e encontrei nessa altura um plantel extraordinário. Aliás, o Arthur era capitão da equipa nessa altura, e foi realmente uma fase muito boa. E depois então esteve nesses clubes que eu citei, onde também tive grandes comportamentos, onde eu tenho boas amizades, onde ficou sempre um bocadinho, e foi reconhecido. Por aquilo que acabamos de ouvir, é um autêntico globetrotter, digamos, que no treinamento de equipas aqui, pelo menos no norte do país. Passaram muitos jovens por mim e muitos dirigentes. Tem certamente, portanto, forçosamente neste seu ciclo que acabou de enumerar, tem de certeza absoluta muitas passagens engraçadas, outras menos engraçadas, como é natural. Quer aqui recordar algumas que lhe marcasse pela positiva? Olha, as que me marcaram mais pela positiva foi os jovens que me apareciam, porque eu fui sempre ligado aos jovens e dava oportunidade a eles. Portanto, era um treinador treinado mais vocacionado para a formação? Para a formação, e com o apoio que eu dava, que eu transmitia a esses jovens. Eu tenho um caso de um rapaz, que não sei presentemente onde é que ele estará, se estará a jogar, que eu tive problemas, não foi problemas, as pessoas é que forçavam que ele, que ainda não tinha o pedal para jogar na equipa principal, e eu sempre acreditei nele, e de maneira que quando ele uma vez estava lesionado, não podia jogar, as pessoas deitavam as mãos à cabeça, então não joga o Canija, como é que vai ser aquele meio campo? Então o Canija agora já é bom, até aqui o Canija não servia, e estas coisas marcam-nos. E eu consegui, isto é um caso, mas consegui outros, muitos de jovens, que lhes dei oportunidade, dava-lhes apoio, porque via que realmente havia qualidades e sabia, e eu acreditava que iam vencer. Eu nunca mais me esqueço de um caso que passou comigo no Varzim, com o André, que foi meu atleta no Varzim como juvenil, o André, pai do André, em que ele me marcou bastante, tinha uma consideração também por mim muito grande. O André tem, com certeza que sim, penso assim. E ele vinha para os treinos com uma corda a segurar as calças, porque vinha do mar para treinar. E eu sempre assim, o André vai vencer. Este moço vai vencer, isto vai ser um bom atleta, vai vencer. E não me enganei. André venceu. E como o André, muitos. Mas como é que o Chico tinha essa percepção? Olhava para o atleta ou era a emoção? Ainda hoje tenho essa percepção. Ainda hoje eu olho para um atleta, eu vejo ele entrar em campo, vejo os primeiros passos que dá, e eu vejo, está ali um atleta ou não está? Nota-se logo, nós que andamos no futebol, nota-se logo se tem qualidade, se não tem qualidade, se é vaidoso, se não é vaidoso, se é humilde, se não é humilde, nota-se logo. O jogador dá, antes de entrar em campo, olham para o espelho. Dá-nos logo a imagem e a sua maneira de ser, o diálogo que tem com os colegas, tudo isso, vê-se a sua presença no balneário, tudo isso são condimentos que o atleta nos transmite e que nós acabamos por verificar que ali está um bom atleta. Há outros que não têm essas coisas e nós vemos logo. Não se vai dizer porque é bom, mas que vimos logo que não vais longe, não passas disto. Tem também, eu faço esta pergunta a todos os meus convidados que passaram por cá, tem plena consciência de que as escolas do Varzim, apesar desta fase menos boa que o Varzim tenha atravessado há uns anos esta parte, que não é só de agora, infelizmente, tenha a consciência de que as escolas do Varzim são de facto escolas com um certo quilate a nível nacional, são reconhecidas a nível nacional e se calhar internacional também, porque tem dali surgido
grandes valores para o futebol nacional. Passaram por mim, olha, e volto a repetir, volto a ir ao André. O André não foi internacional, foi um rapaz que era daqui da Avermar, agora ver se me recordo o nome dele, foi internacional, porque num treino foi adaptado, era um jornalista, David Sequerra. Sim, David Sequerra era selecionador de juniores, e ele colocou, eu não me recordo agora, não estou a recordar, mas sim, pode ser que me venha a recordar do nome desse moço, que é um rapaz loiro, que jogava a médio, jogava com o André, foram a treinos da seleção, pois o André não foi internacional naquela altura, ficou o Zamanel, foi adaptado a defesa de direito, e como foi adaptado e correspondeu, ele ficou como já haviam muitos, porque naquela altura eram 4 jogadores do Sporting, ou 5, claro, 3 do Porto e 4 do Benfica, e faziam a seleção. Os outros chegavam lá, era difícil. Hoje, felizmente, já não é assim. Hoje já não é, graças a Deus que não é assim. E, portanto, pelo Varzim passaram grandes atletas e chegaram e treinei muitos, o Miranda, o Mas, o Mota, que está hoje no outro, que já foi comigo também, já foi com o meu atleta em Vila Pouca de Aguiar. Muitos atletas que passaram, só que nunca se deu no Varzim o apoio que deveria ser dado. E depois tinha uma coisa que era que da parte dos treinadores tínhamos o diálogo, da parte dos diretores responsáveis, por vezes iam convidar os rapazes para ir para os seniores e sem dar importância aos técnicos da formação. Não havia uma a cadeia de informação não funcionava. Não funcionava, e eu e os outros meus colegas, no caso, relacionamento com os outros treinadores, tudo bem. Com os diretores, não. Por vezes nós sabíamos que um atleta ia treinar com os seniores, mas não tínhamos conhecimento. Sabíamos porque ele aparecia lá a treinar e foi o diretor que disse para aparecer e não, pronto. Surgia muito isto no Varzim. E depois também muito se faz pelo Varzim, muito se pede, mas o parente pobre é a formação. Quando devia ser o contrário. Quando a formação deveria ser o contrário, porque o Varzim nestes muitos anos, se tem apostado há muito tempo, como sempre eu e outros disseram, se tem apostado na formação, pois neste momento não estaria a passar o momento que está a passar. Então, quer dizer, deduzo das suas palavras, e certamente poderei concordar também com a sua opinião, dizendo que houve de facto, nesta altura, no seu entender, algo teria que mudar, ou terá que mudar na formação, neste elo, o elo de ligação, deve ser reestruturado. Por aquilo que eu me apercebo, tem sido feita alguma coisa, pelo menos dado mais apoio aos jovens. Já o lançamento para os seniores mais cedo tem sido dado, não sei com que alicerces, não sei com que pensamento. Sendo o Chico, portanto, um homem, e nós detectamos por essas palavras, por esta resenha que fez da sua vida, sendo um homem, portanto, vocacionado para treinar nesse escalão, no seu entender, o que é que para si seria o ideal para o engrandecimento do Varzim no futuro? Eu penso que o ideal será que, primeiro, o departamento de formação tem que ter força, tem que ter poder, tem que ter não autónomo, quer dizer, terá que eu penso que não. Isso de criar dois clubes num só, eu não sou a favor disso. O clube é um só. Agora tem que dar a responsabilidade às pessoas e que dá autonomia, e tem que haver uma verba estipulada para a formação, porque nós sabemos que as necessidades são grandes e o dinheiro que vem para a formação não é para a formação. Claro. Mas infelizmente tem que ser. É isto que acontece. Mas se o clube se tem formado nestes últimos anos, se tem olhado mais para o seu setor da formação, como devia olhar, como está a olhar, ou pelo menos dá a entender que está a olhar. Eu não posso afirmar, não tenho elementos que me possam comprovar, mas pelo menos por aquilo que me percebo, esta ideia que há, quer dizer, se ela já viesse
há uns anos atrás, hoje... Já fazia carreira, não é? Já fazia carreira. Hoje já o Varzim vivia praticamente da sua formação e ganhava com a sua formação. Mas eu ouço muitas vezes os dirigentes se queixarem, nomeadamente os dirigentes dos clubes de menor nomeada, chamamos assim, de que muitas das vezes se aposta na formação e depois vão as trutas, os tubarões, melhor dizendo, do nosso futebol, e não só no nosso como também no estrangeiro, muitas vezes vêm buscar um indivíduo à formação, por exemplo, do Varzim, que se começa a neutralizar e ele é pescado automaticamente por meia dúzia de questões. Não acha que também com certeza, devia haver uma legislação de que... Sabe que o futebol hoje mexe com muito dinheiro, mexe com milhões, e há muita gente empenhada, e chegou muita gente ao futebol que nunca soube o que era futebol. E está a viver do futebol, está a viver do futebol e, portanto, andam sempre à volta daquilo que lhes pode dar algum... Estamos a falar dos agentes esportivos que agora... Eu acho que sim, agora há muitos e muitas promessas que não são cumpridas, mas o que eu penso é que o clube tem que... a sua formação tem que dar lucro. E nós temos material humano nesta região. Nós temos material humano extraordinário. Há uma história que o diz. Agora, o acompanhamento é que precisa ter cuidado. Porque também é preciso ter cuidado com as pessoas que estão à frente da formação. Exatamente. Nós temos que ver bem quem é que está à frente da formação. Porque eu sinceramente, eu às vezes... Agora, Chico, desculpe a pergunta que vou voltar a fazer nesse sentido, e nós, estas conversas são mesmo para se melhorar, ou tentar melhorar-se, portanto, a estrutura do nosso clube, neste caso, quando fala em termos de alguém, portanto, tinha que haver um diretor, digamos, vocacionado apenas e só naquele setor. Mas os diretores que estão na formação têm que estar vocacionados para a formação. Exatamente. Tem que estar vocacionados para a sociedade. O Varzim não pode ser uma passadeira de vaidades. O Varzim tem que ser um clube, tem que viver do que tem, mas tem que as pessoas têm que se dar ao clube e têm que pensar que não é ganhar. Se vão para lá tem que dar o máximo. E não é quando os jovens às vezes ficam todos... Eu sei que toda a gente gosta de vencer e ninguém entra em campo para perder. E o jovem, muito menos. O pequenino entra em campo e ele quer ganhar. Agora, chora se não ganha. Pois, mas agora o que nós vamos ver, valorizar o trabalho que foi desenvolvido. Não é estarmos a valorizar um resultado. Não é nós ganharmos um jogo por 10-0 ou 15-0 e termos marcado 100 golos que estamos a valorizar o trabalho. Não, porque por vezes ganha-se um jogo por 10-0, mas a equipa não aprendeu nada, não desenvolveram, porque não saíram dali e os outros tiveram a pata. Eu estou de acordo com aquilo que diz, porque já o disse aqui também, que aliás fiz essa pergunta a um dos responsáveis também no setor juvenil por um determinado escalão, que aqui passou, que lhe disse que efetivamente que deveria ser assim, devia-se apontar apenas mais até para a formação de jogadores, provavelmente para os resultados, mas como disse, e muito bem também, isto uma coisa não pode desassociar da outra, porque isto está no ser, está no nosso íntimo, queremos é ganhar e pronto, mas de facto concordo com a sua ideia que devia ser, a filosofia era a formação e repare que se nós passarmos para outro patamar, o caso do Sporting, a formação, hoje foi dada facilidade mais à formação e os frutos estão à vista. Absolutamente. Está aí. E o Varzim houve uma necessidade. Mas também já está, pelo menos já aparecem, temos grandes valores. Mas se eles tivessem sido trabalhados, tinham dado mais lucro ao Varzim. O caso eu estou-me a recordar do Agra, por exemplo. Salvador Agra. Estou-me a lembrar de Salvador Agra. Não quero citar mais ninguém. Com certeza. Mas se tivessem sido dado logo condições, porque às vezes, deixa andar, não liga. Isto não pode ser. Temos que apostar, e as pessoas têm que saber que ao apostar naquele atleta é com certeza de que ele vai... Acha que a verdadeira profissionalização do clube devia ser feita já há anos atrás? Com certeza. Mas há outra coisa também. Repare que eu em 1973, quando comentarei a primeira vez, depois de vir de Passos Ferreira, regressei à minha terra, à Póvoa,
e fui convidado para o Varzim. O campo onde nós treinávamos e jogávamos é o mesmo que está hoje. Estamos em 2014. Exatamente. Portanto, não é... Temos que criar condições. Temos que criar condições. Os campos pelados já não deviam existir. Temos que criar condições. Até porque naquela altura, os escalões de formação, e naquela altura só haviam juvenis e juniores, depois é que começaram a aparecer os iniciados e por aí fora. Todo o material para o jogador era dado pelo clube. Hoje não. Hoje os pais compram as botas. Hoje eles já aparece o clube dar os equipamentos, penso eu. Portanto, já não há despesa nesse aspecto, mas tem que haver outra despesa, tem que haver outra situação. E devemos criar, que eu digo sempre, condições, porque se nós queremos fazer qualquer coisa, temos de ter condições. Se não temos condições, não há maneira de fazermos nada. Portanto, é por isso que eu digo, este campo do Varzim é muito triste se a gente o visse sair dali. Para mim é uma tristeza enorme. Mas acha que isso... Acho que ele que não devia sair dali. O campo de treinos, sim. Campo de treinos... Mas agora faço-lhe uma pergunta. Acha que não devia ou tem a certeza que não vai sair? Eu não sei, não posso dizer nada porque não sei o que é que se passa. Já tenho ouvido tanta coisa que não sei, sinceramente. Para mim entristeceu-me bastante quando decidiram tirá-lo de lá, porque a partir dessa altura começámos a negociar, começaram os negócios, o Varzim começou a ficar prejudicado. E o Varzim é um nome que não pode ser, o Varzim não pode ser um manto da Nossa Senhora da Misericórdia. O Varzim tem que ser muito mais, o Varzim tem que ter outro valor, e tem porque a póvoa, o Varzim, como dizem, mas só foi, eu não gostava muito de aprofundar, estava a falar mais na parte de... Há uma coisa que eu quero dizer, este programa nasceu por vontade própria do Presidente Pedro Faria, quem o presto aqui a homenagem, porque de facto teve coragem para seguir em frente, precisamente para dar aos sócios a oportunidade de saberem um pouco da história do seu clube, muitos sócios não sabem, e não só, e dar as notícias que têm que ser dadas. Portanto, é essa a razão pela qual os convidados aqui vêm. Não há censura, queiramos que é não, pela parte do Presidente Pedro Faria, eu não tenho indicação nenhuma que, olha, só podes falar até aqui, nada absolutamente, tenho abertura total para falar, desde que seja, portanto, em prol e em benefício do símbolo que temos aqui, portanto, bem presentes, que é a cor do nosso clube. Portanto, tenha-o à vontade, esteja à vontade. Para falar. Tocamos, eu até tenho a dizer que se há alguém que não tem culpa nesta situação é o atual Presidente. Absolutamente, que está a pagar todas as coisas. Agora, isto já vem de muito de trás. Era isso que eu lhe queria perguntar, mas vamos deixar este bocadinho para a segunda parte, porque nós temos quem nos apoia neste programa, e eu vou deixar em suspenso essa pergunta que eu lhe fiz e a resposta que o Chico iria dar para a segunda parte, até para os nossos telespectadores ficarem presos, portanto, ao ecrã, porque hoje, mais uma vez, estamos a fazer história, porque o Varzim está a ser dissecado por quem o conhece muito bem. Vamos então ver quem nos apoia, nós regressamos já a seguir, não saia daí. Preto e Sal, Café Snack Bar, ambiente acolhedor, propício para a sua festa de aniversário e convívio com familiares e amigos. Sala panorâmica, esplanada, jogos e serviço de snack bar. Venha provar os nossos petiscos, as nossas francesinhas. Venha tomar café connosco. Café Snack Bar Preto e Sal, na Avenida Santos Graça, a 100 metros da praia da Póvoa de Varzim.
Ora, muito bem, já cá estamos então de regresso para esta segunda parte de Preto no Branco, o programa que o acompanha sempre nas noites de terça-feira, entre as 22 e as 23, Norte Litoral TV e também na Varzim TV. Para quem está a seguir através da internet, para todo o mundo, nós deixamos aqui um grande abraço, boa tarde, bom dia, boa noite, em qualquer parte deste planeta. Para aqueles que nos seguem através da TV Cabo, tanto através da Varzim TV, 82 10 82, ou mesmo da Norte Litoral TV, 18 25 15, é um prazer imenso estar consigo. Como é um prazer recebermos aqui nos nossos estúdios precisamente Chico Laranja, um colega também de longa data. Antes de voltarmos ao futebol, e daqui a pouco há também digamos que o Zé Marques deixou aqui já preparadas algumas perguntas para a segunda parte e alguns assuntos para a segunda parte deste programa, mas eu de qualquer forma, Chico Laranja, quando entrou aqui disse, isto faz lembrar velhos tempos. É que realmente o Francisco Laranja, o Chico Laranja, como é popularmente conhecido, é um homem que também esteve ligado às rádios piratas, ao início da rádio, ao desporto, como comentador desportivo, relatos, essas coisas todas, e foi digamos que também, Chico Laranja, uma parte da sua vida importante e que lhe deixa com certeza também muitas recordações. Com certeza que recordou, quando entrei aqui, fez-me lembrar realmente esses tempos da Onda Verde e por aí fora, e é com saudade, porque foram tempos difíceis, mas que hoje nós recordamos com grande satisfação. E dizíamos, como é que nós conseguíamos fazer aquilo? Nós tínhamos um programa também, que era o Preto no Branco, que era eu com o Pedro Azevedo, que era o Preto no Branco, à quinta-feira, tínhamos os cartõezinhos e tudo. Olha, eu não me lembrava do nome do programa, mas é engraçado, pois era Preto no Branco. Era Preto no Branco. Exatamente. Era Preto no Branco, que era eu e o Pedro Azevedo, que comentávamos a jornada anterior e comentávamos o próxima jornada. Exatamente. E recebíamos muitos telefonemas daqui da vizinhança, de várias terras vizinhas. Mas olha, um grande abraço para o Pedro, que foi assim que ele também começou nas rádios piratas e agora está onde está, na Rádio Renascença. Um grande abraço para o Pedro, Palveiro do Coração também, e tanta gente começou na rádio, e realmente esses tempos em que o Francisco Laranja, o Chico Laranja... Tínhamos o teatro, o Faca e Alguidar. Era verdade. Há uma hora também, fazemos um bocado de teatro radiofónico. E o mais incrível, Chico Laranja, é que já lá vão praticamente 30 anos. Sim. O tempo passa. Pois, já dizia a velha canção, recordar é viver, não é? Ora. Feita esta introdução, portanto, um pouco fora do nosso clube, mas que, digamos, bem pertinente, como é normal, Chico, voltamos à história do Varzim. Estava na altura a dizer e a divagar não é o caso, mas a tentar, digamos, conciliar ideias sobre aquilo que efetivamente o nosso clube tem sido. E eu fiz a pergunta ou faço de novo a pergunta, se teve ou se tem a percepção de quando esta situação começou a ficar, portanto, periclitante no nosso clube. Teve essa percepção algum dia? Tive e tenho provas disso com conversa com amigos. Aliás, um deles foi focado há pouco, que é o Pedro Azevedo, em que nós trocámos muitas vezes, e o Varzim está a atravessar, vai ter grandes problemas. E eu recordo-me por duas vezes, o nosso responsável máximo desta terra, que agora já não é, o Dr. Macedo Vieira, que dizia-me a mim, o Varzim neste andar vai acontecer o que aconteceu aos Salgueiros e ao Farense. Palavras dele. Isto há uns anos. Mais tarde, eu cruzei-me com ele no Espaço de Conselho e disse-lhe: Zé, agora que podes ser o presidente do Varzim. Tu és tolo. Pois, pá, agora não podes, não continuas na Câmara, tu és a pessoa indicada para ser presidente do Varzim. Tu és tolo, pá, tu não podes. Não és, pá, então desapoio. Tu és tolo, tu não sabes como é que está o Varzim, pá. Palavras dele. Dizem, está bem, pronto. Fiquei-me por ali. O que é certo... Mas não teve a curiosidade de perguntar o porquê? Não, ele é que me disse, ele é que saberia, com certeza, sabia muito bem a situação do clube. E ele não só.
mais gente sabia a situação. Por isso é que eu fiquei estupefacto quando vi o Varzim, a mudança, o Varzim passar para a zona, para os campos, para o campo municipal, parque da cidade, entrar nesse negócio, e eu sinceramente, assim, isto vai dar mal, isto não vai lá de mim. Aliás, eu passava por aquela placa que dizia que vai nascer o estádio, e assim, ele não vai nascer tão cedo, aqui não nasce. O Varzim não vi que aquilo era um negócio que não... Acha que não me cheirava, não dizia nada. Alguém que quis ficar salientado? Não sei, eu há pouco disse que o Varzim que é uma passadeira de vaidades. O Varzim foi estendida uma passadeira para determinadas pessoas passarem por lá e mostrarem-se. Era isso que eu queria puxar há bocadinho, mas não quis ir diretamente ao assunto. Pois, mas é isso que eu vejo no Varzim. Reparem, foi meu presidente, já disse há pouco, Chico Troina, que deu ao Varzim. Muito conhecido esse presidente. Chico Troina pediu-me uma vez, para eu se ia a Lisboa, ter com o Dr. Manuel Vaz, então Presidente da Câmara, para entregar um documento que tinha que ser entregue sem falta para o Varzim adquirir uma sede. E eu fui a Lisboa ter com o Dr. Manuel Vaz, estava ele no Altes, e eu cheguei ao aeroporto, apanhei um táxi e fui ao Altes, e com aquele documento, que não posso precisar para que era, mas sei que eu entrei esse documento, ele percorreu os ministérios, conseguiu desvincular a situação que era criada por causa da compra desse espaço, não do espaço, que era a sede, a casa, exatamente, na Rua Santos Minho, foi comprado. Quando eu cheguei, foi tudo feito, e disse ao Chico Troina: Chico, um abraço, o Varzim acabou de conseguir vencer um grande campeonato, ou adquirir uma sede própria. O Varzim venceu um campeonato. Depois deixaram que a sede fosse hipotecada, aquilo andou, está na situação que está hoje, e parte do Varzim que eu hoje vejo adormecido, foi precisamente o Varzim não ter uma sede no centro da cidade, onde a sua massa associativa pudesse reunir, pudesse conviver, porque isso faz falta aos clubes. Exatamente. Aliás, não foi só com o Varzim, foi com todos. Todos os clubes na Póvoa perderam, mas o Varzim, que é a parte principal que nos toca, perdeu muito com a sede não estar a funcionar. E aquilo tinha condições para poder funcionar. Por isso que eu digo, a partir dali, todas as direções que estiveram a partir de Chico Troina, Lídio Marques, aquele construtor Luís Oliveira, o outro construtor, o João Fernando, também já falecido, João Fernando também foi, aquele construtor do Monte, Gomes do Monte, também foi presidente. Todos esses que passaram pelo Varzim, o Varzim era só a equipa profissional. Tudo era encaminhado para a equipa profissional. Lá está. O Varzim não procurou criar alicerces, não procurou. Mas passou-se um caso comigo na formação, que alguns, mas isto é só para vermos o que o Varzim faz mexer e como é que... Eu acho que a mística do Varzim desapareceu, até nos próprios atletas, que era preciso que voltasse essa mística. Porquê? Por falta de conhecimento. Outro dia, quando fui convidado para ir à escola, o Varzim vai à escola, eu fiquei contente e acho muito bem a ideia, muito boa, porque dá aos jovens conhecimento do que é o Varzim. Eu, quando estava na formação, os meus atletas, ao sábado, não tínhamos jogo, e eu combinava com diretores para ir fazer uma visita, ver os troféus, saber a história do clube, para eles ganharem amor ao clube. E sei que na primeira vez que eu quis fazer isso encontrei dificuldades, mas lá consegui ultrapassar essas dificuldades. Mas diga, que tipo de dificuldades? Não sei, não posso. Há muita coisa que se passou à minha volta
no tempo em que eu estive no Varzim e hoje, que eu não consigo perceber porquê. Quer dizer, não sei a pessoa que eu sou. Eu sou uma pessoa que sou muito direta. Para já, eu sou extrovertido. Sou uma pessoa que gosto de estar à vontade. Mas sou direto, não escondo. Eu sou frontal. O que tiver a dizer, eu digo. Agora, digo com consciência e digo para bem da situação. Não estou para agradar a ninguém. A única coisa que eu defendi do Varzim foi sempre o Varzim. Claro. E é aqui que, com esta intenção que todos nós estamos para defender as coisas do nosso clube. Por falar em museu, é de facto, tem que se salientar e dizer aos varzinistas que existe um local na bancada norte, onde está lá o museu, digamos, preservado o QB, ou seja, quanto basta, graças, e temos que o dizer aqui abertamente, sem paninhos quentes, a um homem que muito tem dado ultimamente àquele que é o Sr. Vicente, que tem sido um homem incansável praticamente na limpeza de todo o estádio e na conservação, digamos, daquele espaço que é lindo de se ver. Porque é pena. E eu ainda não visitei. É pena, efetivamente. Aliás, eu já lancei esse repto ao Presidente para que colocássemos um dia na semana ou no mês, ou como dera, digamos, a instalação aberta às pessoas que quisessem efetivamente verificar. Evidentemente que há troféus pela antiguidade que não estão, deviam estar melhor conservados, mas sabemos também para se conservar um museu é necessário haver dinheiro, e que é coisa que infelizmente não existe, mas naquilo que efetivamente é possível, e eu falo porque constatei, é um espaço maravilhoso que deve ser visitado. O Varzim tem uma taça de ouro. Exatamente, deve ser visitado. Não está lá. Pelos, evidente que não. Mas, como eu ia dizer, é um espaço que deve, ou deveria ser visitado, não só pelos sócios, mas também, como disse, e muito bem, pelas camadas jovens, para eles sentirem já o peso do clube. Portanto, lembrou bem essa sua faceta, de que de facto é assim que devia ser. Pergunta que lhe quero fazer, desses presidentes que enumerou, tem algum em especial que no seu entender de facto deu o melhor de si a este Varzim? Eu acho que todos tentaram dar o melhor, só que viam o Varzim, não viam, nunca vi isso, contestei se é um Varzim para se autopromover, vamos falar será autopromover, não sei se não sei, eu penso que os anos que estiveram, eu foco a sede do Varzim, um edifício que está ali no centro da terra, que deviam tirar partido desse próprio edifício. Que é histórico, digamos assim, em relação ao clube, não é? Que é histórico. Quer dizer, o Varzim que esteve na primeira divisão, que recebeu subsídios de todo o lado, no mandato do Dr. Macedo Vieira, foi um mandato que o Varzim recebeu mais dinheiro do clube, da Câmara. Por aquilo, pelo menos, que isto, e sabemos perfeitamente, isto não é só com o Varzim, é com todos os clubes. Claro. Não é só a parte monetária, bem muita mais ajuda. Então não se faz, as coisas estão sempre na mesma. Onde é que está? Está sempre na mesma. Dá para pensar, olhar... Valorizar, eu olho para o campo de treinos e é campo de treinos de 74. Quer dizer, não há maiorias. Não se viu, não se fez, não se pensou o Varzim no futuro. Pensou-se o Varzim, equipa de futebol. É o Varzim. Mas o Varzim não é equipa de futebol. Só. Devia ser pensado na sua estrutura, na sua massa associativa, devia acarinhar a sua massa associativa, coisa que não acontece. Portanto, eu acho que esses anos todos, a ideia do Chico Trona era ideal, ter uma sede, o clube ter uma sede própria. Foi uma ideia extraordinária. Conseguiu a sede própria, depois não foi paga. Claro. Entrou pelo caminho que não deveria ter entrado. Talvez também era necessário, quando se faz um projeto desse, temos que ver se efetivamente... Mas naquela altura, e os anos que se seguiram, até porque o Varzim andou na primeira divisão,
desceu um ano, Exatamente. mas subiu logo. O Varzim desceu, mas subiu logo. Grandes jogos. O Varzim é um clube de simpatia, um clube que vem, é um clube que tem. Nós temos uma região, uma zona em grande, e que à volta o clube podia ser. Hoje o Varzim podia ser um clube de primeira divisão estável. Estável, exatamente. Podia ser, se nestes anos. Estar a lutar ao meio da tabela para cima. Se nestes anos têm sido dadas estruturas, porque é que nunca foi pensado o campo de treinos sair dali, aquela bancada que existe lá, que foi o falecido Silva Pereira, que através da pedra que foi para a construção do Porto de Pesca, fazer ali um superior, aquilo teria que ser tirado, os tempos que correm já devia ser tirado daquilo, e fazer ali um pavilhão, fazer ou estabelecimentos por baixo, criar uma alameda onde está o campo de treinos, e então, onde é que a Póvoa tem receita? A Póvoa tem receita naquela zona. Absolutamente. Então vamos pregar o campo e vamos pregar com a coisa. Onde é que o Varzim vai buscar receita? Onde é que... Eu não sei, quer dizer, isto é a maneira, só posso eu estar a ver as coisas mal. Não, eu já ouvi isso que me está a dizer, já ouvi alguém que não queria estar a enumerar aqui porque tenho medo que amanhã me digam que eu não devia ter dito essas coisas, mas certo é que já ouvi efetivamente, digamos, situações a caminharem nesse sentido, ou seja, uma remodelação neste estádio, que é aquilo, aquilo que eu digo, isto agora já sou eu a falar, aquele estádio não deve nunca sair daquele local. Nada, eu sei, porque isto é um projeto lírico, isto é um lírico, quer dizer, isso é uma coisa... Deve ser, quanto a mim, e vai ter mais dia menos dia, vai ter que ser mesmo reestruturada as bancadas, nomeadamente a bancada poente, que é aquela já mais antiga, que é onde funciona a sede agora neste momento também, era a minha ideia, e é a ideia de mais alguém, que eu não quero frisar, porque tenho esse projeto na mente, era aquela bancada ir abaixo. Olha, e voltar outra vez a crescer com, digamos, com valências para o Varzim. Era a minha opinião. No primeiro ano na primeira divisão jogámos em campo pelado, mas no segundo ano foi relevado, e aquela relva foi uma alegria, foi uma coisa extraordinária. As pessoas, quando verem crescer a relva, a ver crescer aquela relva, a ver aquele estádio, alguma vez imaginavam, as pessoas que estavam a contribuir para aquilo, alguma vez imaginavam que o clube ia mais tarde desfazer-se daquilo. Então não se criaram logo, se criou o espaço, a relva, se criou ali muita coisa, porque é que não se fez? Hoje faz uma coisa, mas amanhã faz outra, mas faz com uma intuição, com uma ideia. Um projeto bem definido, não é assim? Não sei, não me posso alongar, porque não tenho elementos para poder alongar. Vamos começar então olhando para o futuro, porque é o que nos interessa, o presente e o futuro, porque o presente temos que fazer no presente aquilo que poderá ser o Varzim e tem que ser no futuro. Vou-lhe perguntar, por exemplo, no seu entender, o que é necessário fazer-se, o que é que sabe que está a ser feito, se bem ou mal, isto, nas suas palavras, como é natural. Eu penso que o problema do Varzim nunca foi desportivo. Penso eu. O problema desportivo resolve-se. Para mim mas conta muito neste momento. Mas houve um erro muito grande na direção anterior. A direção presidida pelo Lopes Castro, quando disse que ia fazer uma auditoria, deveria ter denunciado como é que está a situação do clube. Não o fez. E depois de não ter feito, pensou num Varzim que não podia ser criado. Um Varzim começou a crisar, o homem autêntico, começou a criar despesas quando não poderia. Deveria ser correto, devia ter coragem de se pronunciar à massa associativa e dizer: resultados esportivos não podemos garantir, subida de divisão não podemos garantir, vamos tentar andar o melhor possível, mas vamos não aumentar o déficit que o clube tem, vamos ser responsáveis pelo nosso mandato. Exatamente. E não vamos aumentar o déficit. Se conseguirmos diminuir, melhor. Portanto, é isto que nós podemos prometer. Não. Aumentar, esta é uma bola de neve, e depois lá está a tal passadeira de vaidades. Porque as pessoas não têm humildade de se fazerem acompanhar por quem possa
dar a sua ajuda e tenha conhecimentos. Exatamente. Não acha que havia, nessa altura, eu não iria falar em pessoas, mas na direção, falo na direção total, não havia o olhar demasiado para o umbigo e não ter a humildade e a humildade? É como eu digo, sabe? É como eu digo, por vezes, com certeza que estão a pensar, isto resolve-se, isto faz, mas a bola é redonda e as pessoas ligam à parte desportiva. Se fizer uma Assembleia Geral e se falar em contas, os sócios desaparecem. Mas se lhe disser quem é que vai ser o treinador e quem são os atletas que vêm novos, eles já aparecem, já ficam até o fim da Assembleia, não é assim? Isto é normal, isto é o dia-a-dia. O presidente Pedro Faria assumiu o cargo, vai fazer ano e meio, passa poucos meses de ano e meio. É acusado por muitos sócios de que prometeu também uma subida, mas tudo quanto eu sei, ele prometeu no espaço de 5 anos colocar o clube no patamar a que o clube tem direito. No seu entender, não sei se conhece ou não Pedro Faria, de qualquer das formas, pelo aquilo que tem ouvido e visto, qual é a sua leitura que faz sobre este mandato de ano e meio, pelo menos naquilo que tem conhecimento? Eu conheço Pedro Faria, conhecia de nome, conheço pessoalmente desde que ele tomou conta do clube. Aliás, logo 2 dias depois, eu me apresentei, ele se apresentou, eu disse quem era e de maneira que a partir dali é que nos conhecemos. E ele disse que já me conhecia, e eu também ouvi falar no nome dele, mas não conhecia propriamente a pessoa. Eu penso que tem boas intenções, penso que tem sido muito humilde, tem feito uma gestão com muita humildade, não se pôs em bicos de pés, não tem andado a prometer aquilo que não pode prometer. Eu penso que a pena que o Varzim não tivesse caído nesta situação há 30 anos atrás. Se calhar hoje estaríamos numa outra posição hoje, muito melhor. Hoje, se calhar, as pessoas tinham reconhecido que era preciso ter. Sendo um conhecedor do povo poveiro, portanto, do nosso povo, digamos assim, olhando ao clube como está, de todo o passado, e não vamos esquecer o passado nunca deve ser esquecido, tanto mais para não se cair em erros que se caíram. No entanto, no seu entender, acha que o Varzim tem pernas para andar? Eu penso que sim. Eu penso que o Varzim, o Varzim tem um grande problema, que é a dívida. Sim, mas nós sabemos que hoje em dia também elas foram negociadas, aquelas mais importantes, graças ao empenho também do atual Presidente. De qualquer das maneiras... Penso que o clube pode ser governável, pode voltar, vai demora o seu tempo, mas se acreditarem, se apoiarem e se tiverem pessoas que podem realmente, na formação, porque esse trabalho é muito importante, não é só a base, é o trabalho atleta, ser humano, é fundamental, porque pode ser um bom atleta, mas não ser um bom ser. Acredita que a mística varzinista vai regressar? Eu acredito, porque os pobeiros estão à espera de um abanão. Quem vibra com o Varzim, hoje há muita juventude a vibrar com o Varzim, e é preciso que não desistam, porque basta um arzinho de frescura, um toquezinho. Por exemplo, agora o caso do Desportivamente, que eu soube há pouco, sabem, do Vítor Paneira. Eu ia perguntar exatamente ser o treinador. Acho muito bem, acho que escolheram uma pessoa com o nível do clube. Aliás, e também com um raminho na terra, porque ele tem cá a residência. Sim, ele gosta da Póvoa, é um moço extraordinário, conheço bem o Vítor. E penso que ele vai fazer um bom trabalho. Eu até fiquei um bocadinho
Suspenso porque ele aceitar o Varzim nesta altura, este campeonato também é uma vergonha. Digo, eu sou contra este campeonato. Acho que este campeonato mal montado. Este campeonato foi feito por pessoas que não vão ao futebol, estão na federação, então resolveram e fizeram esta estrutura do campeonato. Eu acho que isto não tem pernas nem cabeça. Isto é um distrital. São campeonato de séniores, mas é um distrital. Porque hoje vê-se campeonatos distritais, visão de honra, muito mais organizados. E acontece que eu penso que o Vítor, não sei, neste momento eu não conheço muito bem a equipa do Varzim. Se ela for a base da equipa que jogou a primeira fase, praticamente ninguém saiu. Essa equipa, houve um acréscimo com o Nelsinho. Essa equipa pode realmente garantir a permanência do clube, que é isso tudo que nós desejamos, e penso que ele pode conseguir, pode motivar essa equipa a que seja realmente... Tudo quanto sabemos, isso foi dito, portanto, na conferência de imprensa que foi efetuada esta tarde, que o Presidente pediu ao Vítor Paneira, portanto, para cumprir o que falta deste campeonato e começar a preparar a equipa para o ano. Acha o Vítor Paneira capaz de... Sendo assim, acho muito bem. Acho que ele motiva muito mais. E ele sair desta situação e preparar a equipa para o próximo ano, ele faz com certeza que vai fazer um bom trabalho. Com certeza que o vai conseguir, porque a pensar assim, se o deixarem trabalhar, nova pressão, certeza que vai tirar o Varzim desta situação. Eu acho que a pressão que poderá ter, é como digo, é das pessoas cá fora, e agora nos meios de comunicação, como sabe, Facebooks e companhia limitada, claro, mas isso... Sim, mas ele está vacinado contra essa. Exatamente. Ele está vacinado e com certeza que por minha parte, não se deixem falar. Também estou de acordo com... Foi uma aposta extraordinária e digamos que um golpe de mestre do Pedro Faria. Eu penso que o Varzim, na hora certa... O Vítor está muito bem metido na história do Varzim, pelo seu passado como atleta e como treinador mais recentemente. Está muito bem metido no historial do Varzim. Exatamente. Portanto, até aqui tudo dito. Agora estamos praticamente a chegar ao final do nosso programa. Uma hora passa-se rapidamente e até digamos, um paulador como é o Chico, dá gosto de facto estarmos na conversa. Para finalizarmos, e antes das palavras de despedida, quando digo despedida é no bom sentido da palavra, porque outras ocasiões certamente vamos ter a ocasião de conversar, porque dá gosto de conversar com gente assim, que conhece. Qual era o conselho que daria neste momento, uma vez que disse há pouco que é frontal, e eu acredito, e tem sido, pelo menos até aqui, qual é o conselho que daria neste momento ao Presidente Pedro Faria, se nos estivesse a ouvir? Eu creio que ele estará a ouvir, de qualquer das maneiras, se não ouvir agora, vai ouvir certamente amanhã. Qual era o conselho, como um homem varzinista, como amante do futebol e amante da Póvoa de Varzim, qual era o conselho que lhe daria? Se é que ele imagina que ele aceitaria. Eu penso que ele não precisa dos meus conselhos, mas eu diria que ele que conheça as pessoas, que saiba bem com quem se rodeia, se lhe merecem total confiança, se são pessoas para trabalhar e levar a nau a bom porto, aquilo que ele pretende, é fundamental. Nós, quando formamos uma equipa, temos que saber com quem estamos. E a equipa diretiva é muito importante. Ser um todo. Há coisas que não podem ser ditas em todos. Porque há pessoas só para ouvir. Há pessoas só para ouvir para não fazer nada. Exatamente. Portanto, têm que ter muito cuidado. Futebol, a alma do negócio, é o silêncio, Não tem receio como varzinista, atendendo o Pedro Faria, que é um jovem. Pedro Faria é um homem com 40 e poucos anos. Não tem receio que essa sua falta de experiência possa ser contraproducente com esta história passada do Varzim, que é uma história, enfim, com bastante peso. Acham capaz, isto é uma pergunta que eu tenho de lhe fazer, para ver a sua opinião, uma vez que o conhece vagamente, mas vai o conhecendo, não acha que foi um risco demasiado que ele, Pedro Faria, assumiu, portanto, atendendo a que não tem, digamos, pelo menos
no seu currículo não consta qualquer outro tipo de situação em termos de presidente de um clube, assim como o Varzim? Mas eu estou plenamente convencido de que eu disse há pouco, pela humildade que ele tem demonstrado. Mas às vezes no futebol a humildade é complicada, não é? Também não devemos ser modestos em demasia. Mas parece-me que ele tem tido uma postura muito boa para o lugar que ocupa. Porque e sabe ele de futebol onde está metido. Mas não precisa perceber de futebol. Ele não precisa perceber de futebol. Ele precisa de perceber no dirigismo do futebol. Porque aí as ratoeiras aparecem. E, portanto, ele tem tido uma postura, eu penso que ele tem andado a observar. Eu penso que este tempo que ele já está, já lhe deu algum conhecimento para ele poder traçar diretrizes do futuro. Os erros têm sido tantos. Eu, por exemplo, não tenho nada contra. É apenas uma constatação. Uma contestação. É o caso do Alexandre. Eu penso que, e eu disse agora porque ele deixou de ser, senão não dizia. Mas Alexandre nunca deveria ter. Nunca deveria ter. Primeiro porque é responsável dirigente. E nunca deveria ter assumido aquele cargo. O Varzim não pode ser... Nessa altura, digamos que Pedro Faria estava atado de pés e mãos, ou seja, estava numa posição em que estava a negociar determinadas situações no interior, nomeadamente finanças e segurança social, e havia ali... poderia haver aqui algum problema. Isto sou eu que deduzo, não é que Não sei. O que eu sei... então teríamos que optar por uma forma pouco, digamos, honorosa. Com problema ou sem problema... Sim, eu penso que ele nunca deveria ter aceito. Nunca deveria ter aceito. Pelo lugar que ocupava. Com certeza. Pelo Varzim. Pela história do Varzim. E a história que ele tem também dentro do Varzim. Dentro do Varzim, como atleta. Nunca deveria ter aceito essa situação. Porque o Varzim é um clube que não pode, não é um clube popular, não é um clube de café, não do presidente, tem uma história, treinador, massagista, roupeiro, leva a chave para abrir, não pode, quer dizer, isto tudo tem a sua, temos que pôr as coisinhas nos seus lugares. Tem que haver uma e por isso é que eu digo, nós temos que ser responsáveis por aquilo pela responsabilidade que nos dão. Quando nós queremos ser responsáveis para tapar os buracos dos outros todos, já nos estamos a prejudicar. Estamos a prejudicar a nós e estamos a prejudicar a instituição. Porque eu queria ser, eu agora quero ser, eu sou presidente, mas agora quero tocar este instrumento deste diretor, quero tomar este instrumento deste diretor, quero mandar acolá, quero mandar aqui, quero aí. Isto não vai a lado nenhum. Tem que responsabilidades. Tem que haver responsabilidades. Se as pessoas não têm responsabilidades, não são capazes, saem do lugar e entram outros. Tem que sair, porque o clube é um todo. Agora sim, virado para a Câmara que tem aí na sua frente, qual seria o conselho, se é que, imaginemos que o Pedro Faria lhe ouvia um conselho, qual era o conselho que gostaria mais de dar neste momento como varzinista, digamos, à estrutura varzinista, neste caso, o Presidente de Direção, que é a entidade máxima na direção? Penso que o conselho, neste momento, o que é que nós devemos dizer numa coisa que está... Dizemos para não perder ânimo, para se galvanizarem, para não desistirem, porque as pessoas que no domingo ou a semana que passou, nos dias que antecederam este momento, que voltem novamente a ter confiança e que pensem que realmente Pedro Faria está a tentar, quer tornar o Varzim naquilo que o Varzim foi. Portanto, ele tem que ter também esse apoio, mas ele também tem que ir ao encontro desse apoio, tem que transmitir, já que conseguiu esta contratação, motivar essa equipa
para poder voltar a acha que esta contratação que vai levantar um pouco o moral? Vai mexer, vai melhorar. Vai melhorar. E o Varzim joga fora, e se calhar vai mais gente. Se calhar foi. Quanto a mim, foi uma boa aposta. Eu acho que jogou uma grande cartada e jogou certo. Pedro Faria, ao contratar o Vítor Paneira, jogou uma cartada certa. Ser-lhe um gás. Teremos que ver, vai ter que fazer um grande esforço também para poder fazer mais um acréscimo em termos monetários que o clube vai ter que suportar. Sim, mas quando ele vai contratar o Vítor Paneira, ele sabe muito bem. Com certeza que sim, com certeza. Portanto, ele está à vontade, ele jogou uma cartada e eu acho que jogou bem, na hora certa. Jogou na hora certa e vai ser feliz. Agora as últimas palavras mesmo viradas para o povo, para os associados do nosso clube. Os associados que não desistam, os varzinistas têm uma altura boa para poder apoiar o seu clube e, portanto, aquele grito do Varzim, aquele grito lá arriba e a póvoa, neste caso a póvoa, quando a póvoa sente, embora eu diga muitas vezes que os poveiros hoje já se divorciam da sua terra, mas acho que o Varzim pode ser a alma daqueles que pode realmente ser esta mensagem que eu acho que devemos dar para que não larguem o clube, para que possam incentivar, deem força a quem está à frente no clube, porque está com boas intenções e para que o Varzim volte novamente a ser realmente um clube com grandeza, um clube respeitado, um clube em que toda a gente gosta. Meus senhores, Francisco José Maia Ribeiro é o nome do senhor, o Mádio, o senhor que aqui está à minha frente, mais conhecido por Chico Laranja. Foi um enorme prazer estar aqui uma vez mais consigo. Viva o Varzim, é aquilo que posso dizer. Prometo voltar de hoje a 8 dias com mais convidados, mais história deste grande clube que precisa ser apoiado, e eu tenho a certeza absoluta que você que está desse lado vai apoiar o Varzim. Uma boa noite a todos, onde quer que estejam. Muito obrigado então ao Chico Laranja, muito obrigado também ao Zé Marques, que esteve a conduzir esta conversa com o Chico Laranja, num dia em que o Varzim então assina um contrato com um novo treinador. Já ficamos aqui a saber que é para terminar esta época e preparar a próxima. Vítor Paneira é o homem que se segue, então é o homem do leme, o novo timoneiro da equipa do Varzim. Quanto ao Preto no Branco, ultrapassamos em quase 10 minutos o tempo do programa, mas prometemos voltar de hoje a 8 dias, sempre nas noites de terça-feira, na Norte Litoral TV e também na Varzim TV. Grande abraço, tenha a continuação de uma ótima noite, de uma boa semana.